isso, Tiagão? Não, não é assim, irmão. Como é que você começa um vídeo dessa forma? Bom dia, família. Uma excelente quinta-feira, um dia abençoado. Ai, para todos nós. Mas ontem eu sequei. Sentei pra secar, isso mesmo. Fiquei revoltado. Ai, da vida. Ai, eu vou te falar uma coisa. Pô, LDU passando hoje. É difícil, né? Pô, aquele goleiro também. Não é possível, velho. Não é possível. A bola vai certinho na mão dele, não entra, a bola bate no joelho. Oh, meu Deus. Mas é isso, família. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Hoje um vídeo diferente, porque eu estava acompanhando uma entrevista do Diniz ao canal Amigos Futebol Clube, do Fui Clear. E o Diniz estava lá, né, falando bastante sobre o Vasco, carreira, filosofia, estilo de jogo. E aí eu separei aqui algumas respostas do Diniz, bem interessantes para a gente trocar uma ideia. Estou até aqui com papel e uma canetinha para destacar aqui algumas coisas com vocês, porque ele fala da importância do Pedrinho, Felipe, a janela, né, que foi bem importante também para o Vasco nesse momento, e ele fala que nunca resenhou tanto na vida dele, ele ligou para muito jogador, e ele fala também do Ryan, né, exalta o Ryan, Ryan. Galera, pegar esse corte aí do Ryan, ele repete lá, o cara, pô, mas ele é melhor que o Richarlison, mas ele é melhor que o Matheus Cunha, ele para mim é o mais completo. Você vai acompanhar aqui. E ele fala também do estilo de jogo dele, né? A galera que mandaram lá Teve um amigo que mandou o superchat e perguntou se esse é o time menos Diniz, né? Podemos dizer assim, da carreira dele. E ele fala lá, ele dá os argumentos dele. Ele também fala sobre a questão de resultado, que eu não concordo muito. Mas bem bacana, família. Bem bacana pra gente iniciar aqui a nossa quinta-feira, escutando o nosso gênio. É isso mesmo. Gênio/22 Fernando Diniz. Mas antes, dá aquela força para o Tiagão, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa. E família, vou deixar aqui o link do canal da entrevista do Fernando Diniz para a galera também, né, dar aquela força lá. Fechou? Deixa eu falar também rapidamente aqui da Golcase, parceira do canal, reta final nesse mês de outubro. Fortalece lá, porque reta final do mês... Vai dar uma força aqui pro Tiagão. É isso, compre a sua capinha, compre a sua garrafa térmica, sua mochila, mala para viajar, vai fortalecer demais o nosso trabalho e, claro, vai estar comprando um produto de muita qualidade. Seja a linha térmica, mochila, mala para viajar. Agora a Golcase também tem a linha PET, é isso mesmo, tá querendo te conquistar por todos os lados, família vascaína. Não esquece, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, tá aqui o QR Code e tá aqui também o link no primeiro comentário fixado. Fechou? Comprando na Golcase, nessa reta final de mês aí, vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiagão. Família, vamos lá. Tá na tela a resenha, a entrevista do nosso treinador Fernando Diniz. Ele fala sobre confiança, né? Acho que é tudo uma cadeia de confiança. Jogadores, você, diretor do futebol, o presidente. O quão facilita seu trabalho nessa cadeia dentro do Vasco ter Pedrinho e Felipe dentro da hierarquia? Ixi, né? Facilita muito aí. Aí eu acho que foi o ponto central da minha vinda para o Vasco, a presença do Pedrinho / Felipe. O tempo foi passando e eu fui cada vez mais, isso é uma coisa que eu já tinha desde sempre, mas aprendendo que é a coisa mais importante para eu ir num time, não é a única coisa, mas é uma coisa pelo menos muitíssimo importante. Quem vai correr junto? É quem está por cima de mim e se tem conexão comigo. Isso não quer dizer que a gente vai ficar eterno e nunca vai ser mandado embora, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, isso não existe. Se você tem esse tipo de conexão, você acaba se boicotando no meio do caminho. Às vezes as coisas podem não dar certo, você tem que fazer o desligamento. Mas a chance de dar certo, ela aumenta muito. Todo mundo está elogiando a janela do Vasco, né? Alguns te ligaram para conversar contigo? Você foi crucial, assim, alguns jogadores aceitarem vir para o Vasco nessa janela? Acho que muita gente quer trabalhar contigo, né? Quantos vieram por você? Quantos vieram porque você? É brincadinho muito do cara de engenheiro, fala 5 idiomas, que enrolou. Quantos você pegou o telefone e falou assim, irmão, sou eu, vou salvar sua carreira, você tá morto aí, eu vou te ajudar. Mas foi um trabalho meu conjunto, do Felipe, do Admar, e comigo, o pessoal da análise, lá, do Daniel, de mercado, análise de desempenho também, e a gente... O mais difícil da janela para os clubes, que é uma coisa que para mim, isso não é uma coisa que eu tenho muita dificuldade também não. Contratar
só porque a torcida tá cobrando, não vamos contratar. Vamos contratar se o cara for bom. Eu seguro, deixa eu bater. Não tem problema. A gente investe na base, guarda esse dinheiro. Não adianta trazer com muita dúvida. Com muita dúvida, não vamos trazer. E a gente ficou e assistia muito vídeo de muito jogador. Eu falei muito não. E a gente foi trabalhando e fomos fechar as contratações lá no finalzinho. Sim. Verdade, foi no final. Mas eu gastei saliva aí. Viu? Mas o Admar também e o Felipe comigo. O Felipe é um grande parceiro meu lá. Grande. Assim, Bacana você falar do Felipe, porque o Felipe apanhou muito, né? Não, mas o cara. E o Felipe é um cara. Jogou nada, deu sorte só. E jogar tudo bem, já passou, né? Mas ele é muito mais inteligente que as pessoas imaginam. Eu sei isso. Muito mais inteligente. Ele tem um entendimento comigo muito fácil. Ele é um cara que eu confio, ele confia em mim também. E ele é um cara assim que, para trocar sobre futebol, ele é um cara que enxerga muita coisa. Tanto de jogador como da parte tática. Ele enxerga muito. Que jogava era um absurdo. Ele foi um dos melhores. O cara pode falar, igual foi a janela, falando da janela. O cara fala, tem que contratar, mas tem que contratar alguém que a gente acredite que o Vasco vai chegar no Vasco, vestir a camisa e dar conta. E a gente foi muito feliz na janela. Alguma coisa mudou? Pra quem dizia que só tinha uma forma, tá quebrando a cara, Saudações Vascaínas. Era uma pergunta que eu queria te fazer. Ao passar dos anos, tem quantos anos com técnico já? Mais de 10 anos? Com técnico? 15 para 16. Eu acho que esse Vasco é o mais completo da tua carreira. Difícil dizer, né? O termo menos dirigível quer dizer o seguinte: é o menos focado em ter somente a bola e não se eu posso usar isso, em determinada hora do jogo aceitar que a bola não é sua e em determinado momento do jogo entender que a transição é uma opção. É que isso é tudo uma coisa. Isso é uma coisa que eu acho que é um erro muito grande que as pessoas têm do meu trabalho. Isso começou lá no Audax. O time talvez faça mais bola longa os times que eu dirijo. Como a gente também joga muito, porque a gente tenta ficar com a bola, então muitas vezes a bola chega no goleiro, o goleiro chuta. Só que quando chuta, o cara não contabiliza. O cara contabiliza quando você sai jogando, só que quando você erra. Claro. Igual quando sai gol. Quando contra o Fluminense, por exemplo. Tá aí na cara da gente. E aconteceu agora contra o Red Bull também. Se o Fluminense, olha só como que é o futebol, isso é claro, é nítido e cristalino para todo mundo que está aqui. Contra o Fluminense, o Baus errou ali na saída, o Cano teve a chance, clara. Claro. E podia ter acontecido o gol e podia ter perdido de 1-0. Contra o Red Bull agora, quando o jogo o Paulo Henrique errou uma bola lá, os caras tiveram a chance. Se perde 1-0, 2-0 aqui, o cara ia falar assim, não muda e não sabe jogar do mesmo jeito. É isso que está aí na pergunta. E aí isso é uma coisa, não tem nada a ver isso aí, sabe? Todos os times vão me adaptando àquilo que é possível fazer. Esse jogo contra o Bragantino, por exemplo, contra o Red Bull, a gente não estava conseguindo construir muito de trás, com muita fluidez. Eu falei para os caras, é para sair com bola longa o tempo todo. Nós temos com muita bola longa, até menos do que deveria. Era para sair mais. Quando a gente fez 2-0, o jogo começou a fluir e aconteceu uma coisa para o Fluminense. A marcação começou a desencaixar, o jogo ficou mais fácil. A gente começou a ter um controle e jogar bonito. Sim. Alguns times, você tem outra característica. O Fluminense, por exemplo, tinha o Cano na frente, que é um cara que não é um cara de correr e nem um cara de disputar a bola no alto. Então, como é que você vai ficar jogando com bola longa em cima do Cano? E o Arias não era um jogador de atacar espaço. Sim. E antes tinha o Matheus Martins. Assim, então, o Ganso não é um cara de da bola ficar assim. E aí você tem que tentar otimizar o que os caras têm de melhor. Aqui a gente tem hoje, não, o Andrés Gomes pegou uma bola sozinho, no segundo tempo sozinho, da intermediária, e levou até o gol. Mas e se não tem ele, como é que você vai fazer isso? De ficar lá para jogar de contra-ataque? Então é uma coisa que as pessoas falam, assim, é muito em cima do resultado, sabe? Muito em cima do resultado. Eu não... Obviamente, com as contratações que deu o Cuesta, é um jogador que trouxe muito equilíbrio pro Vasco. Muito, o Carlos Cuesta. E ele acabou fazendo uma dupla, hoje com o Robert Hernando, muito interessante. E aí você tem um zagueiro que tem prazer em defender, que ajuda também. O cara erra pouco na defesa, sabe? E aí você vai, mas não é uma coisa que tem a ver necessariamente com a minha ideia ou com a minha não ideia. São coisas mais complexas para você analisar, que as pessoas querem analisar, o problema está aí. Como eu disse, a pessoa não quer resolver o problema, ela quer empurrar o problema e agora fala assim, agora tem um jeito diferente de jogar, ela nunca teve isso. Tipo aquele episódio com o Ryan, que você cobrou ele efusivamente ali durante o jogo, é porque aí aquilo, como o Vasco não estava no momento bom, aquilo repercutiu negativamente. Aí hoje todo mundo fala, não, o Diniz cobrou o Ryan, por isso que ele melhorou. Essa oscilação moral que é uma coisa que eu falo sério, eu teria vergonha de falar que uma coisa aqui é ruim, aí você ganha um jogo de futebol e passa a ser boa. Isso pra mim é... Não, mas ninguém tem vergonha na cara pra isso. Não, mas é muito... sujo. Isso que é sujeira. Ninguém tá preocupado com o Ryan. O Ryan tava aí há 6 meses atrás. Você brigando com ele. 7 meses atrás, o Ryan tava aí sem estima, com receio, a torcida... O cara tem tudo a ver com o Vasco, mas não tava acontecendo as coisas, a torcida cobrando. E não apareceu ninguém pra falar. E ninguém apareceu pra cobrar o Ryan.
No fundo, ninguém apareceu para gostar do Ryan e para enxergar o Ryan. O Ryan só está sendo visto agora, não está sendo nada. Ele que tem todo o mérito, que não conseguiria fazer nada. Aquilo lá estava dentro dele. Eu não vou pegar ninguém que não seja o Ryan para fazer o que ele faz. Já fazia também, né? Ele é um jogador espetacular, o Ryan. Ele não é um jogador comum, ele é espetacular. A gente tem todo mundo falando que ele lembra muito o Adriano, né? Muito. No começo. Superchat, Fabiano Gonçalves. A evolução do Ryan é enorme com a chegada do Diniz. Queria saber quais ajustes táticos foram feitos no jogo dele, além da confiança para jogar, e se na opinião do Diniz, o Ryan é mais 9 ou mais ponta? Boa pergunta. Vamos começar pelo final. Eu acho que ele é tudo junto. O Ryan, para mim, ele é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Mas peraí. Futebol brasileiro, você diz o quê? Que joga no Brasil? Não, mesmo fora. Sério? Ser completo. Não falo que ele é o melhor. Gabriel Jesus, Richarlison. O melhor, o mais completo é ele. Vinícius Júnior, Rodrigo. Ele é um cara que tem desenvoltura para jogar de ponta nas duas pontas. Ele consegue jogar bem também do lado esquerdo. Ele consegue jogar de falso 9, assim meio que de 10, e consegue jogar de 9. E ele é um cara, aí vai para o cara que ser pessoal do cara. O cara é grande, o cara é rápido, o cara é ágil, o cara é canhoto, chuta igual uma besta. O cara acerta o gol, da onde chuta, acerta o gol. E é um cara que sabe construir. Se ele veio jogar perto dos volantes, ele erra pouco. É um cara que tem inteligência para jogar. E aí, já me dando a outra, ele é um cara que, taticamente, ele vai ficando cada vez mais rico. O negócio de ajudar a marcar, saber como marcar em linha baixa, marcar em linha alta, marcar em linha média, marcar por dentro, marcar pelo lado. Porque, assim, essas coisas da parte tática é uma coisa que você tem que trabalhar o tempo todo, corrigir em vídeo, e você vai aprendendo o tempo todo. Porque a gente sabe pouco, a gente não sabe muito. Sim, claro. Você vai, quanto mais você assiste, que nem eu assisto, você vai, putz, isso aqui é melhor assim. Então tem coisa que eu fazia que eu não faço, ou coisa que você aprende, isso aqui faria, era bom, mas tem que ter um contexto para fazer, não fica bom desse jeito. O treinador é sempre um ser em construção, a gente vai aprendendo. Você convocaria o Ryan? Convocaria. Eu convocaria, tranquilamente. É isso. Pontos interessantes pra gente trocar uma ideia. Conto com a sua visão aí também nos comentários. Deixa rapidamente eu destacar aqui o Pedrinho e o Felipe. Recentemente a gente trocou uma ideia sobre isso, né? Até falei de um senhor, meu amigo Tarcísio, que me pediu, poxa, Thiagão, você tem que exaltar o trabalho do Admar. Eu falei, né? Vira e mexe a gente está aqui destacando esse profissional, a importância dele. Com certeza, né, o conhecimento de mercado que ele tem foi importante nesse sentido. Entendo em nomes como o Cuesta e o Andrés Gomes, né? Porque eu acho que o Robert Renan já foi o Diniz. Porque o próprio Robert Renan comentou que ele queria trabalhar com o Fernando Diniz, e aí casou também dele ser vascaíno. Então, claro, como o Diniz disse, é um trabalho em conjunto, mas não dá para negar, né? Porque tem uma galera que criticou, que cobrou, ele me bloqueou, é isso, é aquilo, e quer tirar o mérito do cara. Não, a figura principal desse projeto, Pedrinho. O Diniz está no Vasco hoje pela grandeza do clube? Com certeza. Mas o Pedrinho é muito importante nesse sentido. De repente, se não fosse o Pedrinho trazendo, né, credibilidade pro projeto, o Diniz de repente poderia acertar com o Santos? Não sei, né? O Neymar tá por lá. Ele não, né, gostaria de trabalhar, de recuperar o Neymar? Sei, família. Então, assim, claro que o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, mas que há muito tempo, por ter pessoas, você sabe, né, o que eles estavam fazendo por lá, no nosso Vascão. Então, claro que você ter pessoas como o Pedrinho traz uma credibilidade pro projeto. Isso eu não tenho a menor dúvida. O próprio Felipe, né, eu que defendo aqui a gestão, eu pedi a demissão porque ele errou muito feio em relação ao Capaz, e a gente está vendo aí, né, o Diniz destacando o trabalho dele. O Marcelo Santana também falou que quem indicou a contratação do Nuno Moreira foi o Felipe. Então, realmente o Vasco está com uma equipe legal, que errou, não dá para, né, negar isso, Jean, Davi, Lloyd, entre outros, mas acertou demais nessa segunda janela, e o próprio Diniz destacou aí o Carlos Cuesta, e claro, a gente tem que falar do Robert Renan, a gente tem que falar do retorno do Barros. E aí, família, nesse sentido, prometo ser bem rápido, eu discordo, cara, do nosso treinador, do nosso gênio /22 em relação a resultado. Não, porque aí fica assim muito raso o debate, cara. Quando ganha tá maravilhoso, quando perde, não. Eu não sou assim, cara. Eu não sou assim. Eu acho que, por exemplo, o Vasco, esse time equilibrado que vem jogando, essa maneira de defender, né, de não deixar os zagueiros no mano a mano, o Vasco pode acontecer de perder. Claro, né? Então, por exemplo, jogo domingo, a gente tá bem, tá marcando, tá equilibrado, mas tá pressionando, as coisas não acontecem, a bola não entra, o São Paulo vai lá e acha um gol e perde.
né? Poxa, não, calma aí, a gente tem que saber analisar a derrota. No caso do Vasco, Diniz, é aquilo que eu falo. Às vezes eu acho que o Diniz, ele fala para pessoas que não acompanham essa teoria, essa lógica dele aí, cara, sei lá, são para comentaristas que não acompanham o Vasco 90 minutos. Eles acompanham os melhores momentos. Aí vem essa justificativa aí do Diniz. Agora, o Thiagão, você que tá ali todo dia acompanhando o Vasco, todos os jogos, 90 minutos, não casa, pô. Não casa, porque assim, Diniz, claramente você corrigiu erros no Vasco. E principalmente na parte física, de equilibrar o time. Porque ele vem e fala, lembra daquela, contra o Santos a gente jogou com o Tietchan e Jair, Coutinho, a gente deu de 6. Aí quando pega... Não, claro, porque tem um adversário nessa história. O adversário é um número muito importante nessa equação, porque ele vai impor também o jogo dele. E de repente, dentro das características do adversário, a gente não vai conseguir, né, aplicar o dinizismo, o toque de bola. Vamos ficar sem a bola e quando tá sem a bola a gente vai sofrer porque não tem essa parte física. Você entende? Então assim, não, Diniz, eu acompanho o Vasco e você errava muito sim, pô. Vou te dar aqui um exemplo. No jogo contra o Juventude, eu citei, cara, eu não sou treinador. Eu não estudo futebol. Eu falei, eu lembro disso aqui até hoje. Eu falei, Diniz, o jogo contra o Juventude, detalhe, o Santos ganhou do Juventude no Morumbi e o Vasco deu de 6. Eu falei, o jogo contra o Juventude vai ser diferente, porque lá contra o Santos tem a mesma deficiência nossa. Neymar, Bom Tempo e Zé Gabriel. Guilherme, Barreal e Tiquinho. Essa galera não joga sem bola. É uma marcação frouxa. E o Vasco fez 6. Contra o Juventude, não vai ser assim. É uma galera que vai morder, que vai dividir mais. O que aconteceu? Batata, como diria meu pai. O Vasco perdeu facilmente. O segundo gol, o cara gira lá em cima do volante e acha o zagueiro atacando a última linha, a defesa do Vasco exposta. Poxa, não é só resultado. Corinthians, o jogo contra o Corinthians, o Vasco perdendo dividida, Tietchan machuca, bota o Verratti lá na frente, Nuno de volante. Ah, mas o Vasco empatou assim. Mas você lembra do segundo gol? O Garro domina a bola na entrada da nossa área, respira, pensa, toma um cafezinho, finaliza, a bola vai lá, Mateuzinho cruza e o Guinegão faz o gol. Poxa, não é só erro individual, não é só falha aqui, não, era estratégia. Era estratégia. E depois que o Barros entra naquele jogo contra o Botafogo, foi um jogador que, poxa, deu a saúde, o Diniz, não posso mexer mais nele. Eu posso mexer em qualquer um, menos no Barros. E aí foi buscando equilíbrio, hora com o Verratti no banco agora, né? Claro que os jogadores que chegaram aí, Cuesta e Robert Renan, aumentam demais a qualidade do Vasco, mas não é só o resultado, né? Eram escolhas suas também. Na minha modesta opinião, né? A família vascaína aqui pode pensar diferente, mas muitas derrotas do Vasco foram por erros individuais, sim. Mas alguns desses erros potencializados por escolhas suas. Cito aqui o jogo do Mirassol, que você tira o Hugo Moura e bota o Thiago Mendes para jogar com o Tietchan de cabeça de área. A frouxidão que ficou aquilo. Ah, empatou o jogo assim. Mas o terceiro gol saiu como? A fragilidade defensiva do Vasco. Contra o Internacional, por exemplo, que você não tirou ali um jogador para atacar espaço, o Vasco sendo pressionado, deixando o Verratti até 90 minutos. Verratti vai lá de Alan Patrick faz... Não é só assim, Diniz. Não é só assim. E aí, para terminar meu comentário nesse sentido, família, repito o que eu falei já há algumas semanas. Ele ajustando o equilíbrio do Vasco, o Diniz vai ser um dos melhores treinadores, se não o melhor do Brasil. Minha visão. Ele ajustou. Não dá para colocar, não, Diniz, não coloca na conta do resultado. Até porque dessa forma você tira o seu mérito. É porque você não quer reconhecer. Não, mas tem o adversário te impõe, o adversário te dificulta, o adversário não deixa você aplicar o seu jogo. E hoje é um Vasco que, independente do adversário, seja ele vai jogar retrancado, seja ele vai te pressionar, vai ter posse de bola, o Vasco hoje tem um time, porque tem saúde, que tem a capacidade de entender o jogo do adversário, e aí, vou marcar pressão, vou baixar as linhas, vou ficar com a bola, o adversário não vai me pressionar. Hoje é um Vasco equilibrado. E graças a você, o Vasco hoje é equilibrado. Porque se você continua a insistir com o Tietchan e, sei lá, Thiago Mendes na cabeça de área, ou Nuno com o Tietchan, o Vasco ia continuar tomando muitos gols. E os resultados não iam acontecer. É a minha visão, tá, família? E assim, pra finalizar, sobre o Ryan, prometo ser rápido. Eu já falei isso aqui uma outra vez, vou repetir agora com essa entrevista aí do Diniz. O que o Diniz fez com o Ryan, como ele mesmo disse, méritos do Ryan, mas a gente sabe a importância do Diniz nesse momento do Ryan, é um título. Isso é um título. A realidade é essa. Porque o Ryan poderia ter saído do Vasco por X valor e hoje, segundo até o canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco quer renovar com o Ryan e, claro, desenvolver, jogar uma competição internacional, jogar uma final de Copa do Brasil e, se Deus quiser, ele sendo decisivo e importante,
trabalha com valores na casa dos 40 milhões de euros. Família, isso é um título. Você sabe, o título traz dinheiro, o título traz dignidade, traz alegria, traz confiança, gerar o seu sócio de novo e tudo mais, sabe? Só que se você pegar os benefícios que essa vinda do Ryan vai trazer para o Vasco, pode acelerar dívidas, sei lá, de algum investimento no elenco, em estrutura. Você entende o que eu estou falando? Um jogador que poderia sair merreca. Diniz hoje, né, transformou o Ryan nesse jogador. Ele transformou não, repito, méritos do Ryan, mas foi uma peça importantíssima no desenvolvimento, na confiança do jogador, né? Melhor dizendo, família. Fui!